pessoal, espero que vocês estejam bem. Compartilhe esses vídeos, gente, para que as pessoas possam entender mais de Deus, compreender mais de Deus. Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo perdão aos nossos pecados, pedindo a Deus para santificar o nosso dia, para que Deus possa nos abençoar, nos dar vitórias, coisas boas, que nós possamos nos arrepender de nossos pecados, porque eu sou pecadora, peco todos os dias, peço perdão, clamo ao Senhor. Ontem mesmo, gente, aconteceu uma coisa horrível, né? Não, horrível não foi não, mas nós estávamos andando de carro, mas Deus é tão maravilhoso que nós sempre vamos na cidade vizinha. E dessa vez nós não fomos não, nós ficamos na nossa cidade. O carro, gente, a embreagem parou. O carro parou, não andava de jeito nenhum. Naquele momento eu comecei a clamar a Deus, a falar: Senhor, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que não sou merecedora de nada, mas tenha misericórdia, orando sobre o carro, derramando sangue do Cordeiro. Senhor, por favor, deixe esse carro funcionar até a gente chegar em casa pelo menos, para não deixar o carro na rua e vir a pé. Dá para vir? Dá para vir, mas a preocupação seria maior. Senhor Deus Todo-Poderoso, misericordioso, abençoe este carro. Esse carro foi comprado. Assim que ele foi comprado, o pastor Vilmar orou, entregou para Deus. Ele é para ser usado para levar minha mãe na igreja, para escutar a palavra de Deus, para ela tomar a ceia do Senhor, junto com a Dona Maria. Que o Senhor possa nos abençoar, para a gente ajudar as pessoas, levar as pessoas quando é necessitado. Quando a minha sogra era viva, também nós levávamos ela no médico com o carro. Então, Senhor, por favor, tenha misericórdia, abençoe este carro, abençoe que nós possamos até chegar em casa. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, que Ele conseguiu, Deus conseguiu, fez com que de segunda chegasse até aqui em casa. Foi muito, gente, nós subimos o viaduto, descemos o viaduto com o carro de segunda. E Deus é misericordioso e glorioso e nós temos que agradecer a Deus, porque somente Ele pode fazer todas as coisas por nós. O ser humano não pode fazer tudo, não pode. Mas Deus glorioso, Deus maravilhoso, que é dono desse céu aqui, Ele é o único que tem poder de fazer todas as coisas acontecerem. Então, louvado seja o Senhor por isso, grandioso seja o Senhor por isso. Eu agradeço, Senhor, imensamente. Eu sei que sou pecadora, eu sei que eu não mereço nada, eu sei que eu peco em pensamento, peco em desejos, sentimentos. Senhor, me perdoe em ações também, mas eu tenho, Senhor, que clamar ao Senhor. Naquele momento, gente, eu clamei, falando: Samuel clamou ao Senhor pelo povo de Israel. Estou clamando neste momento para que o Senhor possa deixar a gente chegar até em casa, gente. E louvado seja o Senhor, Deus, Pai de Jesus, grandioso Deus, que Ele fez isso acontecer na nossa vida. Então compartilhe esses vídeos, se inscreva nesse canal, é de graça. E vamos aprender mais de Deus, que nós estamos em 1 Samuel, no Antigo Testamento. Nós sempre começamos a ver um filme do começo. Começamos a ler um livro do começo, aprendemos do começo, desde o ventre materno. Então, nós vamos aprender a Deus desde o começo, do que Deus é capaz e como Ele pensa. Nós estamos no capítulo 12, né? Nós estamos no capítulo 13. Gente, é muito interessante. Hoje de manhã eu mesma escutei novamente sobre esse vídeo anterior aí, sobre Samuel aí, sobre Deus que ficou muito chateado, porque o único rei é Deus, gente, é Deus, Pai de Jesus, né? Nós colocamos vários reis na nossa vida aí, mas o único Deus mesmo é Pai de Jesus, é Deus, dono do céu, das estrelas. Nós estamos no 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saul, que Deus tinha ungido ele como rei, tinha anos de idade quando se tornou rei, mas não tenho anos aqui não, gente. E reinou 2 anos sobre Israel. Versículo 2. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 homens ficaram com Saul num lugar chamado Miquimás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens ficaram com Jonatã no lugar chamado Gibeá de Benjamim. O restante dos homens, Saul, o rei, mandou de volta para cada um para a sua tenda. Versículo 3. Então, Jonatã
golpeou a tropa dos filisteus, que os filisteus cultuavam outros deuses, não o Deus que nós cultuamos, que é Deus Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, do vento, do mar, de todas as coisas que havia em Gibeá. E os filisteus ficaram sabendo disso. Saul, que era o rei ungido por Deus, mandou então tocar a buzina em todo o país, dizendo que os hebreus ouçam. Versículo 4. E todo o povo de Israel ouviu a notícia. Olha, sabe qual que foi a notícia? Saul golpeou uma tropa dos filisteus. Saul era o rei, que Deus ungiu ele como rei. Ah, porque Deus queria? Não, porque o povo pediu um rei ser humano. Porque Deus ficou triste, porque Deus é o rei, ele é o único rei. Ele é o poderoso rei e ele ficou triste porque ele era o rei, mas os povos de Israel queriam um rei ser humano, igual eu e você, pecador, que faz todas as coisas acontecerem de ruim. Então Deus ficou triste, mas mesmo assim, já que foi um pedido do povo de Israel, Deus ungiu e escolheu Saul, que era um homem bonito e alto, disse aqui. No versículo 4, e todo o povo de Israel ouviu a notícia. Saul, o rei ungido por Deus, não foi pelo ser humano, golpeou uma tropa dos filisteus, e agora os filisteus que cultuam outros deuses, não Deus Pai de Jesus, ficaram com ódio do povo de Israel. Assim, o povo foi convocado para seguir Saul, o rei ungido por Deus, um lugar chamado Gilgal. Versículo 5. Os filisteus também se reuniram para lutar contra o povo de Israel, com 30.000 carros de guerra. Era cavalo, tá? Acho que era boi. E 6.000 cavaleiros, e uma tropa tão numerosa como os grãos de areia à beira do mar. Os filisteus subiram e se acamparam no lugar chamado Miquimãs, ao leste de Bet-Avém. Versículo 6. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, eles se esconderam nas cavernas, nas fendas, nos rochedos, nos porões e nas cisternas. Versículo 7. Alguns hebreus até mesmo atravessaram o rio Jordão para a terra de Gade e de Gileade. Mas Saul, o rei ungido por Deus, ficou em lugar chamado Gilgal, e todos os que o seguiam tremiam de medo. Versículo 8. Saul ficou esperando 7 dias, até terminar o prazo estabelecido por Samuel, o profeta. Mas Samuel não chegava ao lugar chamado Gilgal. E os que estavam com Saul, o rei ungido por Deus, porque o povo pediu para Saul, para ele arrumar um rei humano, mas Deus ficou triste com isso, né? Deus não, porque o único rei que existe é Deus Pai de Jesus, esse que é dono do céu aqui, e dono das estrelas e do sol, ele que fez tudo isso, o ser humano não consegue fazer. Deus ficou triste. Versículo 9. Por fim, Saul, o rei, disse, ungido por Deus, não pelo ser humano: tragam-me o sacrifício queimado e os sacrifícios de participação em comum. E Saul, o rei ungido por Deus, ofereceu o sacrifício queimado a Deus, Pai de Jesus. Ele continuava dependendo, porque nós somos dependentes de Deus, todos nós. Versículo 10. Mas assim que Saul tinha terminado de oferecer o sacrifício queimado para Deus, Pai de Jesus, Samuel chegou. Então Saul, rei ungido por Deus, foi ao encontro de Samuel e o cumprimentou. Cumprimentou. Versículo 11. E Samuel perguntou a Saul: o que foi que você fez, Saul? Saul respondeu o rei: vi que o povo estava me abandonando, Samuel, que o Senhor Samuel não chegou no prazo estabelecido e que os filisteus que cultuam outros deuses, não Deus Pai de Jesus, estavam se reunindo no lugar chamado Micamás. Versículo 12. Então
eu, Saul, rei ungido por Deus, eu disse a mim mesmo: agora os filisteus que cultuam outros deuses, não o pai de Jesus, virão contra mim, Saul e ao povo de Israel no lugar chamado Gilgal. E eu, Saul, rei, não busquei o favor de Deus, Jeová Javé dos exércitos. Por isso, eu, Saul, rei ungido por Deus, me vi obrigado a oferecer o sacrifício queimado. Versículo 13. Samuel disse então ao rei Saul ungido por Deus: você, Saul, agiu de modo insensato. Não obedeceu à ordem que Deus, Jeová Javé Deus exércitos, Pai de Jesus, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, Saul, rei ungido por Deus, Jeová Javé Deus exércitos teria estabelecido o seu reino, Saul, sobre Israel para sempre. Versículo 14. Mas agora, Saul, seu reino não durará. Deus, Pai de Jesus, Jeová Javé dos exércitos, encontrará um homem que agrade ao coração dele. E Deus, Pai de Jesus, o designará este homem como líder do povo dele, que é o povo de Israel. Porque você, Saul, ungido de Deus, porque é um ser humano igual eu, igual todo mundo, não obedeceu à ordem de Deus, Jeová Javé dos exércitos, e a ordem que ele lhe deu, assim como nós obedecemos, nós pecamos a Deus. Versículo 15. Então Samuel saiu de um lugar chamado Gilgal e foi a um lugar chamado Gibeá de Benjamim. E Saul, o rei ungido por Deus, que o povo pediu para um ser humano ser rei, Deus ficou triste, porque Deus é rei, somente ele é rei. Fez a contagem dos homens. Os que ainda estavam com ele eram cerca de 600 homens apenas. Versículo 16. Saul, o rei ungido por Deus, seu filho Jonatã, e os homens que ainda estavam com Saul ficaram no lugar chamado Giba de Benjamim. Os filisteus que cultuavam outro Deus, não cultuava Deus Pai de Jesus, tinham se acampado no lugar chamado Micamás. Versículo 17. E as tropas de ataque dos filisteus que cultuavam outros deuses, não Deus Pai de Jesus, saíam do acampamento em 3 grupos. Um grupo ia pela estrada de Ofra, para a terra de Sual. Versículo 18. Outro grupo ia pela estrada de Bet-Oron. E o terceiro grupo ia pela estrada que dá no limite do território que fica em frente ao vale de Zeboim, em direção ao deserto. Versículo 19. Em toda a terra de Israel não havia mais nenhum ferreiro. Ferreiro, aquela pessoa, ferreiro, que faz coisas de ferro. Porque os filisteus que cultuavam outros deuses, não Pai de Jesus, tinham dito é dizer: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças de ferro. Versículo 20. Por isso todos os israelitas tinham de ir aos filisteus que cultuavam outros deuses, não Pai de Jesus que nós cultuamos, para afiar as lâminas dos seus arados, seus enxadões, seus machados e suas foices. O povo de Israel, no versículo 20, e até os filisteus que cultuavam outro Deus, o não Deus, que é o Deus de Israel, para fazer o que? Afiar as lâminas dos seus arados, seus enxadões e seus machados e suas foices. Versículo 21. O preço para afiar as lâminas de arado, que é os filisteus que tinham, eles que tinham o domínio, do ferreiro, o preço de afiar as lâminas do arado, dos enxadões, dos forcados e dos machados, e também para fixar a aguilhada era de um pim. Será que o pix veio do pim? Versículo 22. Assim, no dia da batalha, nenhum dos que estavam com o rei Saul, ungido por Deus,
E Jonatã, que era filho de Saul, ungido por Deus como rei, tinha espada ou tinha lança. Apenas Saul e o seu filho Jonatã que tinham armas, o resto não tinham armas. Versículo 23. E uma tropa dos filisteus que cultuava outros deuses, não o pai de Jesus, tinha ido para o desfiladeiro de um lugar chamado Miquimás. Permissão de Deus, tá?